Eu amo ficar no cinema até o fim dos créditos pra ficar vendo os nomes, vendo se eu identifico ali algum nome que tá aparecendo na tela, se eu conheço de algum outro filme, o título das músicas da trilha sonora, enfim. E às vezes a gente acaba ali se deparando com uma cena pós-créditos, que surge como uma surpresa inesperada em alguns casos. Às vezes a gente até já tá esperando, né? No vídeo de hoje, bora relembrar alguns filmes de terror que se utilizaram desse recurso por motivos diferentes, seja para apresentar uma cena do filme com informações a mais, ou realocar uma cena na montagem que não ficava tão legal lá no terceiro ato e que funcionava mais como um epílogo do que algo impactante para fechar o longa antes dos créditos finais. Vale um aviso importante, esse volume 1 de cenas pós-créditos do terror tem spoilers sobre os finais de cada filme que eu vou citar aqui, mas fica tranquilo e tranquila que dá tempo de você pausar, porque antes de falar sobre o final eu vou dar ali uma pequena contextualizada, então dá tempo de você pausar tranquilo, beleza? Agora sim, bora pro play. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever, deixar um like nesse vídeo e ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Os vídeos longos eu tenho publicado às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também. Para abrir a lista de hoje, começo com uma cena que eu acho que é a mais macabra de todos desse primeiro volume de cenas pós-créditos do canal. A gravação em preto e branco de A Casa da Colina, a primeira produção da Dark Castle, lançada nos cinemas ali no finzinho da década de 90, mais precisamente em 1999. This Halloween, 6 strangers have been invited to a party. Let the games begin. Sobre a Dark Castle, eu indico 2 vídeos do acervo aqui do canal, onde eu falo sobre as produções que foram lançadas com esse selo desde A Casa da Colina, 13 Fantasmas, Navio Fantasma, Na Companhia do Medo, A Órfã e muitos outros. É legal pra ver como a Dark Castle surgiu, qual era a proposta dela no início com os primeiros filmes e como cada um deles repercutiu em seus lançamentos. Vou deixar os links na descrição para você maratonar depois. Serve como um bom complemento ao conteúdo de hoje. Mas bem, A Casa da Colina foi dirigido por William Malone e é uma refilmagem do clássico da década de 50, A Casa dos Maus Espíritos, do William Castle. Essa reimaginação dos anos 90 mostrava um grupo de pessoas que é convidado por Stephen Price, um rico empresário, a passar a noite em uma mansão, que no passado foi um sanatório comandado pelo Dr. Vonnegut, que torturava seus pacientes em tratamentos doentios e antiéticos. A ideia de passar a noite na mansão é para presentear os convidados com 1 milhão cada, caso eles consigam sobreviver até o dia seguinte. A ocasião, na verdade, é a comemoração do aniversário da esposa do Stephen Price, a Evelyn, que fica confusa quando os convidados chegam, já que praticamente todos ali não fazem parte da lista que ela tinha feito. Um trabalhinho sobrenatural da Casa da Colina que funciona também como um personagem vivo do filme, e que atraiu pessoas que tinham uma ligação direta com o passado da Casa da Colina. Hey, think I got something. No terceiro ato do filme, tanto o empresário Stephen Price como sua esposa Evelyn morrem e seus espíritos ficam aprisionados na mansão. Mas o filme apresenta uma cena pós-créditos finais que revela aí um pouco mais sobre o destino do casal, ou o passado, dependendo da sua interpretação, já que o filme deixa essa possibilidade em aberto, o que eu acho bem legal. A cena pós-créditos em questão é uma gravação em preto e branco, feita por um dos pacientes da época do Dr. Vonnegut, e a filmagem mostra o Stephen e a Evelyn sendo torturados pelos demais pacientes do sanatório.
A cena funciona como espelho do que é apresentado no início do filme, quando a gravação é apresentada com foco na tortura dos personagens, enquanto que na cena pós-créditos o foco é nos rostos desses personagens, para revelar para o público que eles são, na verdade, o Stephen e a Evelyn. E como eu disse, no meu ponto de vista aqui, a gente pode ter mais de uma interpretação do que essa cena realmente significa. Pode significar que o Stephen e a Evelyn estão sendo torturados pela eternidade, pelos fantasmas que morreram naquela mansão, num loop aí que espelha o momento que a equipe do Dr. Veneket foi torturada no dia da revolta dos pacientes, mostrado lá no começo do filme. Ou também pode significar que a cena na verdade é a mesma, só que agora a gente já se dá conta que era o Stephen e a Evelyn ali desde o começo. Teriam eles reencarnados, seriam antepassados, ou só estão presos na casa por terem morrido ali e agora estão revivendo momentos que a equipe do Dr. Veneket viveu. O fato é que a cena é bem sinistra e ainda fecha com um som bem macabro quando o letreiro The End surge na tela. Você já tinha visto essa cena? Eu acho ela bem macabra. A sequência, feita alguns anos depois e dirigida pelo Vítor Garcia, também seguiu a ideia de usar uma cena pós-créditos para revelar o destino de algo, desta vez o item que amaldiçoava a casa. Item esse que surge como ponto central dessa continuação de 2007. Isn't this the house where all those people died a few years ago? My sister was one of the few that made it out alive. You know, they say that the souls of the people who died here still haunt the house. Return to House on Haunted Hill. Unrated and uncut on DVD in high definition. No desfecho de O Retorno à Casa da Colina, o artefato é jogado em um ralo pela protagonista Ariel. Ralo esse com uma forte corrente de água que leva o artefato amaldiçoado para fora da mansão. O longa encerra com a protagonista se questionando se ela fez a escolha certa em tirar o artefato amaldiçoado da casa ou se ela foi manipulada a isso, para liberar o mal mundo afora. Afinal, agora o artefato não estava mais limitado a aterrorizar somente quem entrava na Casa da Colina. E esse questionamento da protagonista, inclusive, conversa direto também com o desfecho do longa de 99, no sentido de fechar a continuação de forma parecida, já que a irmã dela, a Sarah, fez algo semelhante ao se questionar como vai sair ali daquela enorme torre no final, onde ela fica presa depois de escapar dos fantasmas vingativos da casa. Bom, na sequência a gente fica sabendo que ela conseguiu escapar, mas ainda ficou obcecada com a casa. Mas voltando à continuação, o Retorno à Casa da Colina então encerra com uma imagem imponente da enorme mansão, deixando no ar que o terror não está mais contido ali, e que a casa cumpriu seu objetivo. Na cena pós-créditos, a gente vê um casal correndo por uma praia e em um certo momento ali de pegação, de descontração deles, eles acabam esbarrando no tal artefato que estava enterrado ali na areia. Essa cena acaba funcionando como um epílogo, e que eu acho que faz mais sentido mesmo, em termos de montagem pro longa, ela ser mostrada somente após os créditos, já que o filme encerra com aquele plano apresentando a Casa da Colina de uma maneira bem impactante após a conclusão da Ariel sobre a possibilidade de ter sido manipulada pela casa. Acho que a cena da praia, logo após esse enquadramento final, mostrando ali a mansão, num plano geral, teria tirado o impacto desse questionamento da protagonista sobre ter feito ou não a coisa certa em tirar o artefato da mansão. Indo para outra franquia, vale destacar nessa lista as duas continuações da franquia Brinquedo Assassino, lançadas na década de 2010, A Maldição de Chuck, de 2013, e O Culto de Chuck, de 2017, ambas continuações escritas e dirigidas por Don Mancini. Mancini utilizou o pós-créditos para reintroduzir personagens legados da franquia, que não necessariamente tinham importância para as novas histórias que estavam sendo contadas. O Andy, personagem que protagonizou os 3 primeiros filmes, volta na cena pós-créditos de A Maldição de Chuck. Na cena, ele recebe um pacote em casa e que a gente logo descobre que o pacote tinha ali um boneco good guy pronto para atacar ele. Mas mesmo depois de tantos anos, o Andy já estava pronto e esperando esse reencontro, se mostrando aí muito mais inteligente que seu inimigo. Package for you. Really? Must be my lucky day. Have a good one. Thanks, you too.
É uma cena bem legal que traz diversas referências à franquia, como a foto do Andy com a mãe, uma foto da Kyle, a sua irmã adotiva de Brinquedo Assassino 2, e o certificado da escola militar do terceiro filme. E que, além de trazer essas homenagens, prepara o terreno também para o sétimo filme que viria na franquia, com o Andy voltando a ganhar protagonismo. Um ótimo uso de cena pós-créditos, levando em conta o que estava por vir. Cult of Chucky on Blu-ray and digital October 3rd. E no Culto de Chucky de 2017, o Mancini fez algo parecido com o que ele fez lá em Maldição, mas dessa vez com uma cena bem mais curta e que também reintroduz uma personagem muito querida da franquia, a Kyle, interpretada pela atriz Christine Elise, que é uma das personagens mais icônicas da franquia Brinquedo Assassino, mesmo só tendo aparecido em Brinquedo Assassino 2 de 1990. Andy sent me. We're gonna have some fun. E tanto o Andy como a Kyle tiveram uma grande importância no que veio depois desses dois filmes, a série Chucky, tendo um desenvolvimento trabalhado em paralelo ali com os novos personagens apresentados, tanto na primeira temporada como na segunda temporada. Atualmente a série concluiu a sua terceira temporada e segue bastante criativa. Acho o máximo como o Don Mancini consegue sempre reinventar a franquia e levar adiante sem ignorar suas produções anteriores. Espero muito que a série seja renovada para uma quarta temporada. Voltando para os anos 2000, tivemos a sequência legado de Acampamento Sinistro, intitulado Retorno, lançada em 2008 e escrita e dirigida por Robert Hiltzik, o mesmo realizador do clássico de 1983. Nesse filme, alguns personagens retornam e novos assassinatos acontecem em um acampamento. Em uma reviravolta maluca do terceiro ato, a gente descobre que o assassino era o policial estranho que ficava rondando ali o local. Mas não só isso, logo depois a gente descobre que o policial, na verdade, era Angela Baker disfarçada, aqui novamente interpretada por Felissa Rose, que viveu a Angela quando criança no filme dos anos 80. O filme encerra tentando recriar o impacto do clássico, com um olhar macabro da Angela, uma tentativa, ao meu ver, falha de espelhar o desfecho de 83. Nem de perto tem o mesmo impacto e até acaba sendo um desperdício de trabalho e presença da Felissa Rose e sua personagem, ainda mais levando em conta que esse filme é bem esquecível e tem escolhas bem duvidosas, sem o charme das continuações de 88 e 89 do diretor Michael Simpson, que tentou seguir uma direção diferente do que o Robert Hiltzik tinha feito com o clássico, com mais humor ácido e a adição da Pamela Springsteen vivendo uma Angela em sua fase adulta, bem mais resolvida e certa de si. Mas se Acampamento Sinistro Retorno não aproveitou a presença de Felissa Rose só para ter uma reviravolta lá em seu desfecho, temos pelo menos uma cena pós-créditos para ver um pouco mais da Angela em ação. A cena funciona como uma espécie de prólogo ao mostrar a Angela fazendo uma vítima em uma rodovia. Ela para um policial na estrada para pedir ajuda com seu carro, e quando o policial para ajudá-la, ele acaba sendo assassinado por ela. What's the matter? You got a fly? Okay, calm down. Just give me a second here. I'm looking at it. E aí ela assume a identidade desse policial que se infiltra no acampamento e começa a matar todo mundo com aquela voz e bigode falso bizarros. Bigode esse que, aliás, funciona ali como uma tiração de sarro com o clássico de 83, que em seu terceiro ato mostrava o policial Frank com um bigode claramente pintado na cara. Eu particularmente não curto muito essa sequência de 2008 da franquia, achei ela extremamente datada na época que foi lançada, com umas escolhas que não faziam mais sentido ali nos anos 2000, e acho que era a chance inclusive do diretor trabalhar alguns temas do seu filme de 83 que não envelheceram tão bem, talvez ressignificar ali algumas coisas, mas acho que na real ele só queria fazer o mesmo filme de novo. Acho que as sequências do Michael Simpson, feitas 20 anos antes desse de 2008, são muito mais divertidas e criativas, e como já disse,
Acho que apresentava uma Angela Baker mais forte e mais bem resolvida como uma mulher trans, e é como eu gosto de lembrar da personagem. Mas e aí, você também é do time que gosta de ver os créditos finais, tanto no cinema ou quando tá vendo um filme em VHS e DVD? Conhecia todas essas cenas pós-créditos? E qual delas você gosta mais? Me conta nos comentários e aproveita para deixar um like nesse vídeo se curtiu o conteúdo e se quer mais listas como essa. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos vídeos e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá! E que funcionava mais como um epílogo...